Entre o tempo em que vives e o tempo que está por vir, entre o teu tempo e aquele que já passou, entre tempos, há uma cadeia que nunca se quebra, a cadeia da história. E que depressa que passou mais um ano. O tempo passa a voar. Se me lembro do meu tempo de liceu, claro que lembro. Em tempo histórico, foi ontem. Uma das professoras que me marcou mais chamava-se Maria Adelaide Aleixo. Era professora de História, claro. Era a fera do liceu. Obrigava-nos a saber as notas de rodapé todas. A letra miúda, como lhe chamava. E era o que perguntava nos testes. Perguntava à miúda e a graúda, claro. Eu gostava. Que saudades. E tenho os meus manuais. Este é o que corresponde ao 11º ano. Martins Afonso, Curso de História da Civilização Portuguesa. Porto Editora. Livros resistentes. Parece novo, mas foi bem usado. Esta é a página da legislação de Mouzinho da Silveira. Já nessa altura fazia os alunos suar. Eram manuais diferentes. Irreconhecíveis mesmo. Hoje a história anima as páginas que fervilham de vida. É uma história humanizada que atrai de imediato. Cá temos o imperador Mutsuhito e o imperador Mutsuhito. Dois retratos do mesmo homem tão diferentes. Edison e Tesla, prontos para o grande duelo que há de iluminar o mundo. E o verde venenoso de Paris. Venenoso mesmo, mas irresistível. Era um verde esmeralda, lindo, que fez furor. A Imperatriz Eugénia apareceu com um vestido verde, deslumbrante na ópera. E pouco depois, todos o usavam. Usavam nos tecidos, no papel de parede, nos objetos de decoração. Só que o pigmento misturava cobre e arsénico, uma combinação altamente tóxica, e a doença alastrou. Era um mal estranho que ninguém sabia de onde vinha, que ninguém entendia. Houve quem morresse. E é mesmo curioso. E está no É Curioso Saber, da página 59, parte 3. Cativar para a história é imprescindível. E dinamizar as aulas também. Não faltam recursos para aulas dinâmicas. Um rico conjunto de documentos atravessa todo o manual. Textos, imagens, mapas, gráficos, quadros povoam as páginas do Entretempos. Fontes primárias, na esmagadora maioria. Sem esquecer o exclusivo professor, uma ajuda preciosa para a análise dos documentos. No exemplar do professor, numa banda lateral, inserimos informações complementares, muitas vezes bem curiosas, sobre os documentos. Será uma boa ajuda para a preparação das aulas. E se eu quiser que os meus alunos aprofundem as aprendizagens? Nesse caso, é só convidá-los a entrar nos dossiês que surgem a miúdo no manual. Podemos, por exemplo, mergulhar na Revolução Americana e levá-los a conhecer Pedro Francisco, o gigante da Virgínia. Um português que lutou ao lado dos americanos e se notabilizou de tal forma que, ainda hoje, alguns estados comemoram o dia de Peter Francisco. Estes dossiês permitem treinar questões de análise e de síntese, dão dinamismo à aprendizagem e reforçam as competências de exame. Tal como as demais rubricas. Comparar dois documentos escritos, analisar um mapa histórico, comparar dois documentos iconográficos, analisar um filme histórico. Entre outras, não faltam fontes interessantes e diversificadas. E quando queremos desafiar os nossos alunos? Há várias sugestões de trabalhos de pesquisa. No separador História e Cidadania, por exemplo, reunimos um conjunto de personalidades femininas que certamente motivarão os nossos alunos. Mulheres pioneiras nas áreas da ciência, da arte, da política, da literatura. E a organização. É imprescindível que o manual seja claro e intuitivo. Motivador, dinâmico, mas também claro e organizado. Foi por isso que utilizamos um código de cores atraente e facilitador. A cor principal é o amarelo. Identifica as aprendizagens essenciais. Reforçamos com carimbo. O aluno não tem dúvidas.
A cor azul aplica-se às páginas de conhecimentos prévios, por exemplo. São conhecimentos essenciais às aprendizagens essenciais. Ninguém consegue, por exemplo, reconhecer na Revolução Americana e na Revolução Francesa o paradigma das revoluções liberais e burguesas se não estudar as revoluções americana e francesa. É óbvio. Simplificadas, reduzidas aos seus aspectos mais relevantes, claro, mas presença imprescindível no manual. Reforçamos também com carimbo. O aluno não tem dúvidas. A ordem das páginas está trocada, vamos pôr isto direito. Assim é que é. Conhecimentos prévios, aprendizagens essenciais. Mas sejam amarelas ou azuis, o esquema de paginação é o mesmo. E distingue claramente o dossiê documental, que corre sobre uma mancha de cor, do texto informativo. Nas margens, os conceitos, datas significativas, biografias, o é curioso saber. Tudo claro e bem ordenado, porque só assim facilita a aprendizagem. E no que se refere à avaliação? Direcionados para o processo de aprendizagem e ensino, o manual apresenta um conjunto de questões e tarefas articuladas com todos os recursos apresentados, nos documentos, nas rubricas comparar-analisar, nos dossiês. Facilitam o processo de ensino do professor, permitem que os alunos trabalhem e desenvolvam as suas aprendizagens e que ambos avaliem. Para facilitar o feedback imediato, fornecemos também propostas de solução das tarefas no caderno Resolução das Questões do Manual, disponível também na Escola Virtual. Eis-nos no âmbito da avaliação para as aprendizagens. E rubricas de avaliação, claro que também as temos, com exemplos aplicados a tarefas do manual e grelhas de referência para professores e para os alunos. E para que os alunos consolidem as aprendizagens, o manual vem acompanhado do caderno do aluno, que numa das partes prevê a revisão das aprendizagens e a articulação de conteúdos através de sínteses esquemáticas e fichas de trabalho com questões do modelo de exame. A outra parte do caderno elucida aos alunos sobre a forma como devem responder às questões de um teste, através de um teste comentado, com dicas sobre questões e sugestões de resposta. A resolução das fichas do caderno do aluno para feedback do professor e autoavaliação do aluno estão disponíveis tanto no dossiê do professor como na escola virtual. Para apoiar os professores na avaliação das aprendizagens, com fins formativos ou sumativos, o projeto inclui também no dossiê do professor grupos de questões com a respectiva correção e testes de avaliação, também com respectivos critérios de correção. Como acabamos de ver, são múltiplos os caminhos que o Entretempos proporciona. Mas ainda há aquele que passa pelos recursos digitais. Também aqui há imensas novidades que transportarão os seus alunos ao passado. Leve-os a assistir a um debate entre os irmãos Pedro e Miguel sobre o liberalismo e o absolutismo, ou então convide-os para uma viagem de comboio pelo Portugal da segunda metade do século XIX. E o que me diz de lhes apresentar as duas mulheres do quadro Olympia de Manet? Impossível? Olympia causou admiração e escândalo. Foi uma das obras mais controversas do século XIX. Trata-se de uma pintura a óleo sobre tela que nos remete para o interior de uma alcova onde se encontram duas mulheres. Uma jovem desnuda recosta-se sobre as almofadas da cama desfeita e fixa o espectador. A outra aparenta ser uma criada e traz um ramo de flores que apresenta à patroa, a quem certamente se destina. Aos pés da cama está um gato preto, de olhos brilhantes e dorso arqueado. A obra, em que predominam os tons frios, enquadra-se pela composição e pela técnica nos preceitos académicos a que desde o Renascimento obedecia a pintura. Olympia foi pintada em 1863 por Edouard Manet, um jovem pintor em ascensão que já se fizera notar pela ousadia das suas obras. A tela foi exibida no Salon de 1865. O Salon era o maior evento anual da arte europeia. Organizado pela Academia de Belas Artes de Paris, era visitado por um público numeroso. Olympia causou o maior escândalo do Salon desse ano. O quadro colheu inúmeras críticas e só não foi vandalizado devido às precauções tomadas pela organização.
Quem é esta pálida odalisca de ventre dilatado? Este infame modelo escolhido não sei onde que posa como Olimpiá? A multidão comprime-se como na morgue diante da Olimpiá semi-putrefacta do Sr. Manet. Esta morena arruivada é de uma completa fieldade. O rosto é estúpido, a pele cadavérica. Este caos de cores discordantes de formas impossíveis apodera-se do nosso olhar e estupidifica-nos. O tratamento realista da nudez feminina chocou o público e a crítica e abalou a moral burguesa da época. No entanto, Olimpiá segue composições célebres, como a Vênus de Urbino. A mesma pose, a cortina, os almofadões, a pulseira, a serviçal presente no quadro, o pequeno animal aos pés da dona e o nu era um tema recorrente apreciado pelo público que remonta à antiga Grécia. Não suscitava desconforto ou impudor, antes o prazer de contemplar um corpo belo, equilibrado, admirável, um corpo idealizado pelo artista. Mas Olimpiá não era um nu, era uma mulher despida, num impudor contrário às regras sociais. Era claramente uma cena de bordel, uma faceta da vida que a burguesia puritana se esforçava por esconder. O próprio título, Olimpiá, remetia para um nome que designava correntemente as cortesãs. E ao contrário da Vênus de Urbino, o quadro não celebrava o amor conjugal. Não mostrava um corpo idealizado, mas uma mulher real, identificável, Victorine Marin, modelo de Manet, que, desafiando as convenções, olhava o espectador diretamente nos olhos. As grandes dimensões da tela, a chinela e a fita preta tornavam mais obscena a nudez do modelo. As rosas vermelhas, símbolo corrente do amor, tinham sido substituídas por um grande ramo de flores que anunciava o cliente abastado. O cão, símbolo da fidelidade conjugal, fora substituído por um gato preto, de pelo iriçado, que, conotado com o mal, era uma evocação sexual direta. Manet subvertera um tema académico, transportando-o para a realidade crua do presente. Foi um pintor inovador e revolucionário que abriu as portas à arte moderna. 7 anos após a morte do seu autor, Olimpiá foi comprada e oferecida ao Estado, graças a uma subscrição pública aberta pelo célebre pintor impressionista Claude Monet. Em 1907, tomou lugar no Louvre, junto das grandes obras da pintura europeia. Encontra-se hoje no Museu d'Orsay, em Paris. O que diria a minha professora Adelaide Aleixo do Entre Tempos? Não sei, mas acho que ficaria espantada, muito espantada. São outros tempos, é outra forma de fazer, mas passado o primeiro espanto, estou certa de que ficaria muito contente. É que, debaixo de toda aquela formalidade, da sua aparente rigidez, ela também sentia, como nós sentimos, a paixão pela história.